E aí, o que Bert Hellinger sempre nos diz, né, nos livros e no legado todo que ele deixou para todos nós foi: somente crianças permanecem inocentes. Querida Daniela, sou de uma família de 7 irmãos e sempre vivemos com os nossos pais e avós paternos. Crescemos num lar alegre, amoroso e com histórias tristes, como todos os terráqueos, assim como você diz. Sou a terceira filha e meus pais sempre me viram como a filha perfeita, obediente e responsável, e assumi a posição de resolver algumas situações familiares. Ocorre que temos uma irmã solteira com 3 filhos que sempre morou e ou dependeu dos meus pais. Tinha um relacionamento difícil com a minha mãe, que se preocupava com ela e seus filhos. Certa vez, minha mãe me disse que gostaria de deixar a casa como herança para esta minha irmã, porque não queria que as crianças ficassem desamparadas. Minha mãe foi orientada a fazer isto em vida. Após 10 anos, ela faleceu, não fez a doação e nem conversou com meus irmãos a respeito da vontade dela. Meus irmãos não concordaram em doar a parte deles para esta irmã e eu também, por uma série de acontecimentos ao longo destes anos. De vez em quando, esta minha irmã nos cobra o fato de não termos deixado a casa para ela e ainda vem o sentimento de não ter atendido uma vontade da minha mãe, sentimento da criança desobediente. Como lidar com este sentimento? Olá pessoal, tudo bem? Este é mais uma pílula de acolhimento em que eu respondo cartas de pessoas que colocam situações que são comuns a todos nós, né? Comuns aos terráqueos que todos somos, com conflitos, pessoas comuns, imperfeitas, a caminho na sua própria vida, na sua própria jornada evolutiva. E é claro, né, isso também se reflete na vida de todos nós. Essa sensação que nesse caso dessa história tem esses contornos específicos, essas narrativas específicas, esses personagens, essas pessoas específicas envolvidas, mas que todos nós sabemos o que é essa pergunta que ela fez, esse sentimento dessa criança desobediente que às vezes nos ronda, né? Então, sempre que eu procuro fazer essas análises, não seria a palavra talvez, mas uma observação mais ampla e mais alargada dessa situação relatada aqui, eu sempre procuro fazer mais perguntas do que dar respostas prontas, porque cada pessoa tem sua própria caminhada, cada pessoa tem sua própria solução a encontrar. Mas a gente procura também se espelhar nessa situação ao perceber aquele gargalo interior que todos nós temos de seguir para essa vida própria com esses sentimentos, esses conflitos, essas situações todas adversas que, vez por outra, nos tomam, né, e nos congelam numa sensação. Esse sentimento da criança desobediente tem 2 frases do Bert Hellinger, na verdade uma delas, né, que é a dele, a outra a gente, né, tomou a conclusão no final das contas diante dessa resposta que ele deu. Quando a gente está assim, segurando essa culpa, essa sensação de criança desobediente, ela vem do quê? De uma necessidade de pertencer, de uma necessidade de ser aprovado, de ter a aprovação da mamãe e do papai para poder não perder o pertencimento, né, na nossa família e, por conseguinte, a nossa sobrevivência, a nossa capacidade de estar com esses apoios no mundo. Eu não quero perder esse apoio, então eu vou e concordo, né, com várias situações para poder estar ali de acordo com o que aquela família, aquela consciência familiar diz que é importante a gente fazer para poder pertencer, para poder ser amado, para poder ser reconhecido. Então, quando eu tenho medo de perder o pertencimento, eu fico presa
a essa criança desobediente, essa sensação de, se eu tô sendo desobediente, eu vou perder o meu pertencimento. Eu fico presa a isso e eu não vou fazer algo novo com isso, porque eu fico com esse receio, né, de perder essa aprovação e de perder esse pertencimento. E aí, o que Bert Hellinger sempre nos diz, né, nos livros e no legado todo que ele deixou para todos nós foi: somente crianças permanecem inocentes. Quando a gente quer permanecer inocente, certinho, pertencendo àquele grupo, mesmo que seja a nossa família de origem, quando a gente fica muito preso a essa necessidade de pertencer, a gente precisa permanecer inocente. Então, quando ele diz somente crianças permanecem inocentes, ele está nos dizendo por outro lado: se você quer crescer e você quer virar adulto, e aí vem a segunda frase, vai com culpa mesmo. É com culpa que você vai crescer e vai se expandir. Quando a gente diz, não, mamãe, eu não posso fazer isso por você, se você não fez isso em vida, eu não posso resolver essa situação por você depois da sua morte, né? Existe algo em você que reconhece a decisão que a sua mãe tomou de não fazer, porque se ela quisesse realmente fazer isso, ela teria feito isso em vida. E ao crescer e se tornar adulta, você pode concordar com o que efetivamente aconteceu, que são os fatos que se apresentam. Não tem nada aqui de achismo ou de interpretação. O fato é, ela não fez a transferência da casa em vida. E a adulta em você concordar com esse fato é algo que traz crescimento para todos os envolvidos. E em família, todos os irmãos, né, chegaram a uma conclusão e assim foi feito. Então, não se trata tanto, né, de interpretar ou de ficar pensando, poxa, eu deveria ter feito isso pela minha mãe, ela não teve força para fazer e eu preciso ir fazer, sabe? É muito assim, não precisa nem entrar nesses campos, é você em um momento parar e lidar com a realidade. Ela não fez, não foi feito e eu não tenho esse lugar na família, essa força, essa voz para fazer isso valer. Então, ao se recolher no seu lugar real de filha, né? Eu não sei qual colocação aí entre os filhos se você é a sétima, a caçula, ou a primeira, ou a do meio, mas ao se colocar simplesmente no papel de filha, que não tem o poder de fazer essa transmissão do imóvel, você descansa no seu lugar e fala, ok, eu só sou a filha aqui. E você que poderia ter feito isso, mãe, não fez? Eu respeito também. E aí a gente se coloca nesse próprio poder pessoal de ser quem a gente é. A gente se colocar como pequeno diante dessa circunstância da vida. Então, internamente, você poder dizer para si mesma, né, para sua irmã, para os seus irmãos, para o que for, eu só sou a filha. Eu só sou a sétima filha, a primeira filha, eu só sou filha. Né? Independente do lugar que você estiver dentro dessa hierarquia. E eu respeitei os fatos, né? Independente do que minha mãe falou, eu respeitei o que realmente foi feito, o que realmente aconteceu a partir dessa situação relatada. E aí a gente cresce no nosso lugar, porque quando a gente se recolhe ao nosso lugar verdadeiro, de pequenos diante da mãe e das circunstâncias da vida, aí dentro desse lugar de pequeno em relação à mãe é que a gente adultece, é que a gente fica adulto, é que a gente cresce. E aí a gente tem a possibilidade de falar, ok, foi assim. A mamãe não fez, ela talvez no final das contas ela queria que ficasse para todos mesmo. E que, né, cada um tivesse o seu lugar aí na história e a sua participação. A gente não tem como saber. Mas, no final das contas, no frigir dos ovos, foi isso que aconteceu. Isso foi dividido irmanamente entre os 7, né?
E aí, gente, é aquela história. Lidar com a realidade é o que nos traz alívio e paz. E se ainda assim, depois de tudo isso, seguir em você uma culpa, vai com culpa mesmo. Somente crianças permanecem inocentes. E aí a gente precisa aprender a crescer. Isso teve um preço, isso foi assim. E eu levo adiante os efeitos das minhas atitudes. Eu acho que não se encaixa muito para o que você relatou, mas diante de alguma coisa difícil que você fez na sua vida, uma decisão que teve consequências, às vezes para uma relação, às vezes para um filho, às vezes, de não levar, por exemplo, uma gravidez adiante. Enfim, o que realmente nos traz força é a gente se conectar com a realidade. Foi assim. Eu agi dessa tal maneira. E eu levo o aprendizado que essa experiência trouxe para mim e eu vou com essa culpa mesmo. Eu levo ela comigo, eu levo as consequências dos atos e das experiências que eu vivi, que eu tive em vida. Eu levo isso adiante comigo. Então eu me invisto, eu me deixo habitar por essa culpa que vira uma responsabilidade e um aprendizado na minha vida objetiva. Bom, é isso. Que você possa ampliar o seu olhar, diante de toda essa visão, essa percepção. E, enfim, muitas vezes a gente já está exatamente no nosso lugar e a gente precisa só explicar um pouquinho para a nossa criança ferida que precisa tanto pertencer, que ela já pode crescer, que ela já cresceu, que ela já é uma adulta e que fez tudo aí com suas causas e consequências em prol da sua própria vivência, da sua própria experiência, do seu próprio aprendizado. E a cada situação, fácil e não fácil, ela vai seguir mais enriquecida diante da vida. É isso. Essa foi a nossa pílula de acolhimento de hoje. Se você quiser escrever para mim e mandar a sua história também para a gente poder dar essa mirada sistêmica, o meu e-mail é daniela@migliari.com ou você pode escrever para mim também no Instagram, @daniela.migliari. E, enfim, que o texto tenha até no máximo 1000 caracteres para que a gente possa conversar aqui numa próxima pílula de acolhimento, tá bom? Tudo de bom para você e até a próxima!